jeito certo, então, é entrevista de emprego. Cara, eu não te consigo um emprego familiar. Eu consigo uma entrevista de emprego. Você quer? Olha a diferença. Isso daí não tem problema, tá? Arrumar uma entrevista de emprego você pode arrumar para todo mundo. Ai, mas tem aquele familiar que se eu arrumar uma entrevista de emprego, ele já cola. Bom, eu tenho duas coisas para te falar desse maluco, né? Aquele pegajoso que você fala, não, Barreto, não posso nem dizer que tá precisando de gente lá, porque senão aí que ele vai colar mesmo. Não, vamos lá, duas coisas. Primeiro, se você já sabe que esse cara é pegajoso desse jeito e que não vai funcionar, você não vai convidar ele para uma entrevista de emprego, não por ele ser pegajoso, e sim porque você sabe que essa entrevista de emprego vai ter um resultado negativo, que ele não vai ficar porque você já conhece o cabra. Então, para que você vai perder o seu tempo fazendo isso? Por que eu estou dizendo assim? Porque você só não vai chamar ele para entrevista porque você já sabe que ele não é a pessoa. Agora, não é porque ele nem pode saber que tem vaga na minha empresa. Lógico que pode, a empresa é tua, velho. Mas ele sabe que eu tenho vaga e não chamo ele, não tem nada a ver isso, irmão. Ele não é adequado para a vaga. Inclusive, é um ótimo exercício de repente, você convidar os familiares, eles fazerem entrevista e você falar, poxa, legal a sua entrevista, mas tinha um colaborador aí, um candidato melhor que você. Ele vai falar, nossa, eu não tenho coração, eu sou familiar dele. E você vai falar justamente isso, cara. Você é um familiar, de repente tem até um critério de desempate. Sabe aquele lance do saldo de gols? Se vocês tiverem o mesmo número de pontos, de repente eu te trago pelo saldo de gols, por ser meu familiar. Mas, no caso, você não está com o mesmo número de pontos. O cara era superior a você, eu contratei o cara. E pau no gato. E se ficarem chateados, não tem problema. Por quê? Porque você começa a racionalizar, você começa a ficar mais forte com isso. E aí as coisas começam a funcionar, tá? Então, entrevista de emprego é uma coisa legal. E de preferência, mais de uma entrevista de emprego, tá? Então, ele vai fazer entrevista com você, que é o fundador, proprietário da empresa. Mas aí você pede para um gestor fazer entrevista com ele e ser sincero. Você chama o gestor e fala, cara, a gente vai fazer um feedback aqui, eu estou trazendo meu filho para fazer a entrevista com você. Mas você vai ser super sincero comigo. Não é porque meu filho que a gente tem que contratar, cara. Tá bom? Você vai ser super sincero. Você vai fazer 3 entrevistas, meu filho tá no meio e você conta. Chama, se você tiver o RH já, departamento pessoal, chama o RH e fala, faz uma entrevista. Então começa a colocar isso. Barreto, minha empresa é pequena, tem 4 pessoas. Chama dessas 4 pessoas para fazer essa entrevista. Não com você, depois de você ou antes de você. Você começa a entender como funciona, até para ter um viés de confirmação. Então, não contrate ninguém da sua família sem antes passar por uma entrevista, um processo seletivo sério, tá bom? Então, toma cuidado com isso.